Ei, o que há de errado com esse avião? Ele está voando sobre sua cabeça, se movendo em círculos. Ele se perdeu? Está com algum problema em seus sistemas de navegação? Não, acalme-se. Ele só está pulverizando sal sobre as nuvens. Isso é chamado de semeadura de nuvens. Eu já sabia que o sal de rocha é usado para evitar que as pessoas escorreguem e que carros derrapem na estrada durante o inverno rigoroso. Mas por que precisaríamos fazer isso no céu? Bom, a seca é um grande problema em muitos lugares do planeta. A falta de água potável, solo ressecado, plantas murchas e a semeadura de nuvens poderia resolver esse problema de uma vez por todas. Simplificando, é um método de pulverizar nuvens com produtos químicos para fazer neve ou chuva. Materiais diferentes são usados neste processo, como por exemplo, iodeto de prata amarelo brilhante, gelo seco e até mesmo sal de mesa comum. Eles se misturam com as nuvens e as engrossam. Quanto maiores forem as nuvens, maior será a probabilidade de chover ou nevar. É assim, a água evapora e sobe para a atmosfera na forma de gás. Lá, ela esfria e se transforma em nuvens. Quanto maiores e mais pesadas se tornam as gotículas de água, mais cedo elas caem no solo. A semeadura de nuvens ajuda a acelerar o crescimento dessas gotículas. Os aviões atiram produtos químicos nas nuvens ou os liberam enquanto voam nas proximidades. Às vezes, a semeadura é feita até a partir do chão. Os cientistas afirmam que, quando a atmosfera está limpa, as chances de chover depois de algumas nuvens serem semeadas aumentam em 30 a 35%. Se a atmosfera estiver suja, porém, esse número é menor, apenas 10 a 15%. E ainda, algumas pessoas são céticas sobre a ideia de semear nuvens. Elas têm certeza de que esse método funciona apenas nas nuvens que choveriam de qualquer maneira. Mas se a semeadura de nuvens funcionar, muitas regiões com pouca água ou secas regulares serão literalmente salvas. Mesmo os lugares mais secos têm um pouco de água no ar. Após conseguir puxá-la de lá, voilá, você pode criar chuva. Há outra coisa em que a semeadura de nuvens pode ajudar: o granizo. Em algumas áreas, uma única tempestade de granizo pode causar danos de até 500 milhões de dólares. É por isso que aviões especialmente modificados entram sem medo nas tempestades e borrifam produtos químicos nas nuvens. Isso reduz o tamanho do granizo. Além disso, se chegarem a tempo, os aviões impedem que pequenas torres de nuvens se transformem em enormes tempestades de granizo. Você já notou aqueles rastros brancos que os aviões deixam no caminho? Eles são chamados de rastros de condensação e aparecem quando as emissões de umidade dos motores a jato se misturam com a atmosfera. Eles são muito mais frios e têm pressão mais baixa do que os gases de escape. O vapor de água contido neles condensa e congela. Isso forma uma nuvem, como a que a sua respiração forma em um dia frio. Os rastros podem ter espessuras diferentes. Eles podem permanecer no céu por horas ou desaparecer após vários minutos. Eles podem se estender por quilômetros ou podem ser bastante curtos. Tudo depende da altitude e da umidade e temperatura lá em cima. Olhe atentamente para um rastro de condensação e você poderá prever o tempo. Se o rastro for fino e de curta duração, o ar em grandes altitudes está seco. Não vai chover tão cedo e o tempo vai ficar bom. Mas se você vir um rastro espesso que fica no céu por muito tempo, leve seu guarda-chuva. O ar está úmido bem acima de sua cabeça. É um sinal precoce de uma tempestade que se aproxima. A aeronave de passageiros média atinge sua altitude de cruzeiro de 10 a 11 km nos primeiros 10 minutos de voo. Mas a altura em que um avião voa ainda depende do seu peso e de algumas outras características. Reprodutor de nuvem artificial da NASA. Não se preocupe se você não ouvir o que estou dizendo. Eu não consegui nem me ouvir. É este o som, mais alto que você poderia imaginar e conhecer. Agora, a coisa mais incrível é aquela nuvem. Lá em cima, que foi gerada pelo motor, é apenas uma mistura de hidrogênio e oxigênio, é vapor de água. Em cerca de 1 hora, alguém em Mississippi vai ser molhado. Vai chover, de verdade. E te disse que está chovendo. Está chovendo, isso é inacreditável. NASA está brincando de ser Deus. Está fazendo o seu próprio clima. Uau! Vocês já viram falar nisso aqui, ó? Nucleação de nuvens. Consiste, gente, em jogar ali um líquido, né? Para induzir a chuva. Olha isso. Dá pra ver bem a mão esquerda. Ele tá passando e tá soltando um líquido.
líquido nas nuvens. Moça, E olha aí até o como é final que tá? do vídeo pra vocês verem. Já pulverizou lá? Vamos pro lado aqui, ó. Olha o tempão, como é que vai fechando. Já vem chovendo quase. E o bicho velho tá lá, ó. E jogar produto. Pessoal, acabei de descer do avião, ó. Nucleação ficou 100%. Agora é só esperar pra ver quantos milímetros vai dar. Metade da fazenda já tá chovendo já. Boa tarde, pessoal. Acabei de descer do avião. Qual é o resultado? O patrão chegando, eu acho que não tá contente. Uma empresa decidiu bombardear as nuvens para impedir a chuva em São Paulo e assim não acabar com a alegria de milhões de foliões que vão sair às ruas da capital paulista para comemorar o carnaval. Entre 21 e 26 de fevereiro, um avião contratado pela cervejaria Skol moverá as chuvas que cairiam na capital de São Paulo para áreas de reservatórios de água. Primeiro, os radares identificam as nuvens com um potencial de chuva e, em seguida, um avião espalha gotículas de água de tamanho controlado para acelerar o processo e, assim, a chuva cai antes do previsto. A ação publicitária da cervejaria utiliza uma tecnologia que, na verdade, já existe há pelo menos 12 anos. É empregada pela própria Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O Carnaval Paulista espera receber cerca de 15 milhões de pessoas durante todos os dias de festa e agora conta com uma ajudinha lá de cima para garantir o sol durante a folia. A balsa quebrou. Quebrou! Meu Deus! Eu nasci e me criei aqui, tô com 62 anos, eu nunca vi uma coisa. Não tava pegando na ponta, agora tá começando a encostar na ponta, tá aumentando. Aqui, ó, tô tudo segurando bem. Minhas coisas tudo boiando. Não consegui me organizar ainda daquela do ano passado, agora vem outra, derruba tudo de novo. Nunca houve um evento nesse porte aí. Há alguns meses atrás, a China passou por uma seca histórica, que começou a afetar várias áreas do país, como por exemplo a agricultura. Porém, eles não ficaram sentados esperando pela chuva, e sim literalmente fizeram chover. É exatamente isso, a China já tem tecnologia suficiente para fazer chover, ou não chover quando for necessário, e a forma com que eles fazem isso é inacreditável. Mas será que isso realmente funciona? Eles têm o poder de mandar até nas nuvens? É isso que nós vamos descobrir agora. Você vai se impressionar. Então, se você gosta do mundo agro e rural, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. As chuvas são essenciais para a nossa sobrevivência, afinal sem ela, com certeza não sobreviveríamos. Porém, de vez em quando, o excesso de chuva ou a falta dela traz grandes problemas para nós. Um grande exemplo recente disso foram as fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, que acabou com várias vidas. Porém, para a China, esse problema de falta de controle climático parece estar chegando próximo do fim. Isso porque nos últimos meses, a China enfrentou a pior seca da história recente. E para combater o problema que tem provocado
escassez de eletricidade, paralisação na produção de fertilizantes, impactos nas lavouras e muitos transtornos para as empresas e os moradores, o governo recorreu à tecnologia. Eles fizeram literalmente chover por conta própria, e a maneira que fizeram isso foi impressionante. Mas antes de entendermos como fazem isso, saiba que não é algo tão novo, e que esse negócio de tentar controlar o clima está preocupando muita gente. Por exemplo, Pequim é uma das cidades mais poluídas do mundo, mas quando acontece uma reunião política importante ou um evento de relevância internacional, o céu fica limpo, azul e a luz volta à cidade. E isso não é coincidência. O governo chinês vem usando programas de manipulação do clima há anos, e em dezembro do ano passado deu um passo além. Anunciou sua meta de expandir substancialmente sua capacidade operacional nessa área. A China planeja expandir seu programa de chuva e neve artificial para cobrir 5,5 milhões de quilômetros quadrados até 2025, quase 60% do seu território. A iniciativa gerou preocupações em países vizinhos, como a Índia, em meio às incertezas sobre o impacto dessa tecnologia e tensões regionais. O governo elaborou um guia anunciado em 2 de dezembro para o desenvolvimento e expansão do programa de manipulação do clima. 3 objetivos específicos foram estabelecidos. O primeiro é que até em 2025, como eu disse, a área afetada pelas operações para aumentar a chuva artificial ou neve alcance mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. O governo também quer, até a mesma data, que a área protegida por operações de prevenção de granizo chegue a mais de 580 mil quilômetros quadrados. O terceiro objetivo é que em 2035 o nível avançado geral seja alcançado por meio da inovação em pesquisas e tecnologias essenciais, bem como uma prevenção abrangente de riscos de segurança. O programa afirma que o comunicado ajudará no socorro e desastres, assim como produção agrícola, resposta a incêndios em florestas e pastagens, bem como na gestão de altas temperaturas ou secas incomuns, embora não forneça muitos detalhes sobre isso. E muita gente viu essas mudanças artificiais no clima de perto nos últimos meses durante a seca da China que eu falei. Isso porque aviões chineses de Hong Kong dispararam hastes para o céu para trazer mais chuvas ao crucial rio Yangtze. Dentre as soluções empregadas está o uso de produtos químicos para causar artificialmente a liberação de chuva nas nuvens, processo conhecido como semeadura de nuvens. As hastes de iodeto de prata, que são tipicamente do tamanho de cigarros, são lançadas em nuvens existentes para ajudar a formar cristais de gelo. Os cristais então ajudam a nuvem a produzir mais chuva, tornando seu teor de umidade mais pesado e mais provável de ser liberado. A semeadura em nuvem está em prática desde a década de 1940 e a China tem o maior programa do mundo. O país usou a semeadura antes das Olimpíadas de Pequim em 2008 para garantir o tempo seco para o evento, e a técnica também pode ser usada para induzir a queda de neve ou suavizar o granizo. No caso da agricultura, o projeto tem potencial de inclusive transformar áreas não agricultáveis em lavouras produtivas para atender o mercado interno chinês. O país é atualmente o maior importador global de diversos itens agrícolas, como soja, carnes e outros. E especialistas afirmam que 50 mil municípios chineses praticam a semeadura de nuvem regularmente para evitar danos às suas plantações. Basicamente, trata-se de tentar evitar que tempestades de granizo destruam as plantações. Então eles tentam tirar a chuva das nuvens antes que ela se torne muito perigosa. Mas a semeadura de nuvens só funciona efetivamente no país por 1 ou 2 meses por ano. Porém, o entusiasmo da China pela tecnologia gera preocupação, especialmente na vizinha Índia, onde a agricultura é fortemente dependente da monção, a estação de chuvas. Embora o foco principal do plano de Pequim para a modificação do clima pareça ser doméstico, os especialistas alertam que há potencial de impacto além das fronteiras do país. Em um artigo publicado no ano passado, pesquisadores disseram que a falta de coordenação adequada da atividade de modificação do clima poderia levar a acusações de roubo de chuva entre regiões vizinhas, tanto na China quanto em outros países. Realmente é uma tecnologia que ajudaria muita gente, mas não se pode brincar com a natureza. Já passa de 50 o número de mortos pelas inundações históricas na China. De Pequim, a repórter Inês Zhu traz os detalhes. A chuva torrencial que está atingindo a província de Henan, centro da China, é a mais forte em 1000 anos. O volume de água que caiu na capital da província, Changzhou, equivale ao acumulado de todo o ano passado.
Cerca de 10 mil profissionais, incluindo soldados, bombeiros e policiais, foram mobilizados para auxiliar nas buscas na região. O Ministério das Finanças da China anunciou a liberação de 100 milhões de yuans, ou seja, 80 milhões de reais, como fundo emergencial para apoiar o trabalho de resgate em alívio ao desastre. Anders Mard está ocupado. Ele equipa o avião com uma carga não convencional, cartuchos de sal, na esperança de fazer as nuvens produzirem chuva. Ele é um fazedor de chuva. O sueco de 57 anos faz uma última verificação antes da decolagem. Ele tem apenas 3 horas para liberar a carga nas nuvens sobre os Emirados Árabes Unidos. Uma tarefa desafiadora. No Centro Nacional de Meteorologia em Abu Dhabi, os cientistas estão tentando métodos mais práticos. Ahmed Al-Kamali apresenta os dados meteorológicos atuais à equipe e arrisca uma previsão de quando e onde as nuvens aparecerão. As nuvens não são raras nos Emirados Árabes Unidos, mas muitas vezes elas não trazem chuva. Com seus 4 aviões a hélice, os cientistas lançam cloreto de sódio e potássio nas nuvens. As partículas de sal se unem à água, que se torna mais pesada e cai. Cientistas negam que essas atividades levem menos chuva a outros lugares. Eles dizem que os resultados de 15 anos de prática são encorajadores. Sob comando, Anders Mard dispara 4 tiros, girando lentamente a aeronave. Na sala de controle, os meteorologistas já estão procurando a próxima nuvem. Ele semeia até 20 nuvens em 3 horas. O sucesso muitas vezes acontece muito rápido. Momentos felizes para toda a equipe. A chuva é muitas vezes vista como uma bênção no deserto. Os fenômenos climáticos fascinam Salah Al-Hamadi desde criança. Sempre que pode, o fazendeiro de Dubai filma a chuva. O muçulmano devoto considera legítimo que o homem, e não Alá, faça chover. Anders Mard desce do avião, cansado, mas feliz. Ele disparou 40 de seus cartuchos e semeou com sucesso 4 nuvens. Today I was a rainmaker. Yes, I can proudly say so. As intensas chuvas que assolaram Dubai no Oriente Médio nesta quarta-feira, dia 17 de abril, desencadearam inundações nas modernas vias e caos no aeroporto da cidade. Com volume de precipitação de 254 milímetros, equivalente ao registrado pelos Emirados Árabes Unidos em 2 anos. As estradas de 6 pistas foram tomadas por engarrafamentos, enquanto a polícia relatou o trágico falecimento de um homem de 70 anos. Os relatos oficiais indicam que essas chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, precedendo a formação dos Emirados em 1971. Diversos vídeos começaram a circular nas redes sociais, evidenciando a situação crítica enfrentada por um dos países mais prósperos do Oriente Médio. Sabemos que o governo norte-americano tem vários projetos, pesquisas, armas ultra secretas. Como uma grande potência econômica, eles não podem ficar atrás das demais potências do planeta. Essa corrida pode ser tanto social, econômica, política e até mesmo armamentista. A indústria bélica já evoluiu de armas de fogo até armas nucleares e biológicas. Qual seria a próxima fase? O governo norte-americano poderia estar envolvido na produção de uma arma geofísica capaz de controlar o clima mundial? Conheça o Projeto HAARP. O Programa de Investigação de Aurora Ativa e Alta Frequência é um projeto financiado pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos, Marinha e Universidade do Alasca. A intenção oficial do projeto é entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Os processos ionosféricos estão na parte superior da atmosfera terrestre, onde se realiza a ionização.
situada acima da estratosfera. A sede do projeto fica ao norte de Gakona, no Alasca. No local, há mais de 180 antenas de alta frequência, mas o principal componente da base do HAARP é um instrumento de investigação ionosférica. Esse instrumento funciona basicamente como um aquecedor ionosférico. Se trata de um sistema transmissor de alta frequência utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Além disso, outro fator que fez com que os pesquisadores escolhessem o Alasca é a ausência de grandes cidades nas proximidades. Assim, não tem ruídos na captura de imagens e sinais. E também, o local da base tende a sofrer menos impacto ambiental, já que o aquecedor ionosférico é tão forte que é capaz de criar um efeito estufa na região. O Alasca também é um local perfeito para fazer qualquer estudo, projeto ou arma longe do resto do mundo. Em suma, os projetos que se iniciaram em 1993 têm o propósito de entender, simular e controlar os processos que acontecem na atmosfera. A questão-chave é: com esses estudos, é possível compreender o funcionamento do clima, e qualquer alteração na ionosfera pode resultar em uma drástica mudança climática no mundo inteiro. Seria o HAARP apenas melhorias da tecnologia de comunicação ou uma ameaça global? Em 1999, o Parlamento Europeu divulgou uma resolução onde afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares. Sendo assim, eles pediram uma avaliação pelo projeto STOA, o órgão da União Europeia que é responsável pelos estudos e avaliação de novas tecnologias. E o projeto HAARP é, na verdade, uma arma geofísica. Se o HAARP for além de meros estudos de tecnologia da informação, ele seria sim capaz de controlar placas tectônicas, temperatura atmosférica e até mesmo os níveis de radiação que passam pela camada de ozônio. Na prática, ele pode ter a capacidade de funcionar dessa maneira, mas em tese, o governo americano diz que só quer realizar um mero estudo para capacitar os meios de comunicação. O uso mal intencionado do HAARP pode constituir em uma catástrofe global. Países inteiros podem ser atingidos, desencadeando uma série de desastres naturais que podem acabar com a economia, dizimar as populações de uma região e causar uma instabilidade em todo o planeta. Um canal de TV venezuelano, o Vive, afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do HAARP. Estados Unidos também poderiam causar um completo bloqueio militar a todas as outras nações do mundo. O método seria simples: causar interferência nas ondas para impedir que qualquer frequência seja refletida pela atmosfera. A defesa norte-americana só iria precisar aquecer a ionosfera com seus aquecedores HAARP. Com a potência certa, todo o planeta ficaria em completa escuridão geográfica. Então, quem possui o controle do aquecedor poderia ter acesso aos dados de localização e navegação dos demais veículos militares. Dizem que as ondas de frequências extremas também podem criar relatórios completos de tudo que existe na superfície terrestre, elementos vivos ou não. Todos podem ser rastreados pelas ondas do HAARP. E não é de hoje que os Estados Unidos é acusado de vigiar os demais países. Seria o HAARP capaz de controlar a mente humana? Existem ondas de rádio em diversas frequências. Mesmo que não sintonizamos os nossos rádios para captá-las, elas continuam ali, no ar. O som também é emitido em frequência, e há várias amplitudes que conseguimos e as quais não conseguimos ouvir. Mas o fato de não ouvi-las não significa que elas não estejam lá. Se o HAARP conseguir utilizar uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado. E se informações fossem levadas a toda a população em uma frequência que não pode ser captada por aparelhos? Seria o HAARP capaz de realizar uma lavagem cerebral? Seria ele uma arma de guerra ou uma arma de manipulação mundial? Durante uma audiência no Senado americano em 2014, a Força Aérea revelou que o projeto será encerrado. Mas em nota, a Força Aérea revela que
a sede do Alasca é uma área que nós não temos interesse no futuro, além de estarmos nos movendo para outras formas mais eficazes de influenciar a ionosfera. Se o projeto for realmente encerrado, teria sido tudo isso apenas conspiração? Será a intenção do governo norte-americano evoluir os projetos da ARP de uma maneira completamente sigilosa? Um novo projeto tão secreto que eles teriam de deixar a sua sede, as suas bases e o projeto ARP para desviar as atenções? Isso são coisas que nós não podemos comprovar, mas são perguntas que vão permanecer em nossa mente. E considerando o potencial destrutivo do projeto ARP, o dia que tivermos alguma resposta, poderá ser tarde demais. Seria o projeto ARP uma arma geofísica? E se for verdade? Localizado no subsolo entre as fronteiras da França e da Suíça, o CERN, o Grande Colisor de Hadrons, é o acelerador de partículas mais poderoso do mundo. O gigantesco colisor em forma de rosquinha utiliza ímãs supercondutores e feixes de prótons para colidir partículas conhecidas a energias extremamente altas. Após uma pausa de 3 anos, ele foi religado, e agora que o LHC está oficialmente em operação, já está quebrando recordes de colisões de partículas com a mais alta energia já realizada. Tudo é bastante empolgante, com as equipes envolvidas em busca de mais informações sobre a partícula de Deus, o bóson de Higgs, e sinais de matéria escura, antimatéria e muito mais. Não há dúvida de que essas novas atualizações no colisor estão prestes a trazer descobertas revolucionárias que podem alterar nossa compreensão da física para sempre. No entanto, algumas novas fotos de junho de 2022, quando foi ligado novamente, surgiram e há preocupações de que isso possa finalmente ser a prova de que o CERN nos transportou para uma dimensão diferente. Essas fotos incríveis foram tiradas acima do Grande Colisor de Hadrons, têm suscitado novas teorias da conspiração e temores de que portais estejam se abrindo. As imagens parecem ter sido tiradas em 24 de junho, o mesmo dia em que os cientistas do CERN iniciaram o novo experimento. Certifiquem-se de clicar no botão de inscrição, curtir, deixar seu comentário e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A reativação do LHC deu origem a teorias preocupantes e bastante bizarras, sendo esta imagem agora a maior preocupação de todas, especialmente para os teóricos da conspiração. No passado, o CERN conduziu experimentos para criar nuvens artificiais, visando entender melhor o aquecimento global. Este ano, testemunhamos uma variedade de desastres climáticos extremos, desde inundações na China até terremotos no sul da Turquia e norte da Síria. A intensidade desses eventos tem sido catastrófica, com a rápida evaporação de águas superficiais, áreas que normalmente recebem chuvas intensas, secando e aumento da precipitação em regiões que não costumam ter. Houveram tempestades de granizo no verão e ondas de calor extremo. Embora tudo isso possa ser perfeitamente explicado pela mudança climática e aquecimento global, muitos ainda acreditam que a causa seja a abertura de um portal que está interferindo na natureza e em seus ciclos. O sensacionalismo em torno da máquina gerou muitas teorias que questionam os verdadeiros experimentos conduzidos dentro do colisor, sem o conhecimento do público. Após um terremoto em abril de 2016 coincidir com o desligamento imediato do colisor, muitas pessoas concluíram que algo estranho estava acontecendo sob a Suíça. E isso não é tudo. Teorias bizarras têm assombrado o CERN desde o início, quando o Grande Colisor de Hadrons foi ligado pela primeira vez em Genebra, Suíça, em 10 de setembro de 2008. Desde então, as pessoas começaram a teorizar que o colisor criaria buracos negros microscópicos que sugariam a matéria circundante cada vez mais rápido, até causar o fim do mundo. Muitos acreditam que o colisor abrirá um portal para uma dimensão paralela de onde não haverá retorno, e alguns têm certeza de que isso já aconteceu no momento em que foi ligado novamente em julho de 2022. Eles argumentam que agora estamos vivendo em uma dimensão diferente, onde os efeitos Mandela são experimentados 10 vezes mais, e o mundo está caminhando para uma terceira guerra mundial. O CERN sempre foi alvo de várias teorias da conspiração
Desde a criação de buracos negros, de ser um local para rituais bizarros, as especulações este ano têm se concentrado na possibilidade de abrir um portal para outra dimensão. A semente por trás dessa teoria provavelmente vem de uma das funções do colisor. Como poderíamos testar a existência de dimensões extras? Uma opção seria encontrar evidências de partículas que só poderiam existir se dimensões extras fossem reais, lê-se em um trecho do site oficial do CERN. Teorias que sugerem dimensões extras prevêem que, da mesma forma que os átomos têm um estado fundamental de baixa energia e estados excitados de alta energia, haverá versões mais pesadas das partículas padrão em outras dimensões. Essas versões mais pesadas das partículas teriam exatamente as mesmas propriedades das partículas padrão e, portanto, seriam visíveis AOS nossos detectores, mas com uma massa maior. Realisticamente, uma das descobertas mais esperadas do LHC durante sua atual execução é a investigação mais aprofundada de uma anomalia observada no final de sua última execução. Durante os experimentos finais de sua execução anterior, apontou-se para a existência de algo além da física do modelo padrão, possivelmente a existência de uma misteriosa quinta força. À beira das fronteiras da França e da Suíça, o LHC é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Este gigantesco colisor em forma de rosquinha utiliza ímãs supercondutores e feixes de prótons para colidir partículas conhecidas a energias extremamente altas. Os cientistas usam o LHC para testar previsões teóricas relacionadas ao modelo padrão. O modelo padrão é um dos objetivos mais críticos e abrangentes que os cientistas utilizam o LHC para investigar. Ele representa uma teoria de tudo, descrevendo todas as forças e partículas conhecidas no universo. Apesar de conseguir explicar quase todos os resultados na física de partículas, ainda existem algumas perguntas sem resposta, como: o que é energia escura? O que é matéria escura? Por que há mais matéria do que antimatéria? O LHC foi projetado para ajudar a responder a essas perguntas. Os cientistas acreditam que isso pode ser evidência de que uma nova força misteriosa está atuando sobre essas partículas, a quinta força. Até agora, os cientistas estão cientes de 4 forças fundamentais em ação no universo: a força forte, a força fraca, força eletromagnética e a força gravitacional. A descoberta definitiva de uma quinta força poderiam quebrar a física de partículas e o modelo padrão como um todo. No entanto, é claro que os teóricos da conspiração têm preocupações, seja em relação à descoberta da quinta força ou ao estudo mais aprofundado da partícula de Deus. Deixando de lado todas as teorias da conspiração, os experimentadores do LHC esperam explorar mais a fundo outros mistérios da física de partículas, incluindo as partículas que compõem a matéria escura e também as partículas fantasmas, os neutrinos. Os neutrinos, também chamados de partículas fantasmas, devido à sua natureza subatômica, são similares a AOS elétrons, mas sem carga elétrica. Os neutrinos são produzidos no núcleo das estrelas por meio de fusão nuclear e acredita-se que sejam uma das partículas mais prevalentes em todo o universo. Eles têm uma massa tão pequena que por muito tempo acreditava-se que não tinham massa alguma. Eles foram observados pela primeira vez no acelerador de partículas LHC em 2021, considerado um avanço significativo na física, pois abriu as portas para um mundo de mistérios subatômicos. A cada segundo, cerca de 100 bilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado do corpo humano. No entanto, devido à sua interação muito limitada com a matéria e à falta de carga e massa minúscula, os neutrinos têm sido extremamente difíceis de detectar em aceleradores de partículas. Portanto, a detecção de neutrinos pelo colisor foi um passo significativo para viabilizar a exploração dessas elusivas partículas fantasmas. Além de investigar essas novas descobertas, os experimentadores do LHC também esperam aprofundar outros mistérios, incluindo as partículas que compõem a matéria escura, a teoria da supersimetria e axiônios, para citar alguns. Os físicos esperam que esse relançamento dos experimentos do colisor lhes permita responder às perguntas que ainda têm sobre o universo, buscando novas descobertas e avanços na pesquisa cosmológica. O que encontraremos? Apenas o tempo dirá. O que vocês têm a dizer? Deixe seu comentário abaixo, não se esqueça de clicar no botão de curtir e lembrem-se de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Você já imaginou se tivéssemos um Sol aqui na Terra? Se você acha que é uma ideia impossível que nunca poderá se concretizar, a China está aqui para mostrar que você está enganado. Recentemente, eles conseguiram replicar a estrela central do Sistema Solar, criando um novo Sol nuclear. Mas como funciona essa nova réplica nuclear do Sol da China? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo.
Bom, é crucial destacar que a China está se aventurando em território desafiador e levantando preocupações sobre a possibilidade das coisas saírem do controle. É compreensível que haja receio a respeito disso. O Sol é uma forma de vida localizada no centro do Sistema Solar e é de longe o objeto de maior tamanho. Representa 99,8% da massa do Sistema Solar e tem um diâmetro aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra. O Sol tem capacidade para conter cerca de 1 milhão de planetas como o nosso. O Sol possui uma temperatura de superfície de 5.500 graus Celsius, mas seu núcleo é ainda mais quente, com mais de 15 milhões de graus Celsius. Para igualar sua energia, seria necessário explodir 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo. O Sol nasceu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, mas possui combustível suficiente para permanecer ativo por mais 5 bilhões de anos. A superfície do Sol emite cerca de 63 milhões de watts de energia por metro quadrado, mas apenas 1.370 watts chegam à Terra. A China está desenvolvendo um Sol artificial que é mais de 5 vezes mais quente que o Sol real. No entanto, a construção do Sol artificial vem com um custo enorme de $1 trilhão. Mas por que a China está investindo nisso? O objetivo é fornecer energia limpa quase ilimitada, imitando as reações naturais que ocorrem nas estrelas. O Sol artificial usa o mesmo método de produção de energia que o Sol original, que é considerado o santo graal da produção de energia limpa, já que não requer combustíveis fósseis e não produz resíduos perigosos, ao contrário do processo de fissão nuclear usado na produção comercial de energia nuclear. Além disso, os pesquisadores afirmam que há menos riscos de desastres ambientais. Então, como funciona o Sol artificial da China? Funciona exatamente da mesma forma que o Sol, e vamos te explicar agora. A energia solar que chega até a Terra é gerada por um processo chamado fusão nuclear. Ele é responsável pela produção energética ocorrendo quando prótons de átomos de hidrogênio colidem violentamente no núcleo do Sol e se unem para formar um átomo de hélio. Esse processo, conhecido como reação em cadeia próton-próton, PP, libera uma quantidade impressionante de energia. No núcleo do Sol, cerca de 620 milhões de toneladas métricas de hidrogênio são fundidas a cada segundo. Essa reação é possível graças às condições extremas de pressão e temperatura dentro do núcleo, estimadas em aproximadamente 250 bilhões de atmosferas, ou 25,33 trilhões de quilopascais e 15,7 milhões de Kelvin, respectivamente. Como resultado, ocorre a fusão de 4 prótons ou núcleos de hidrogênio em uma partícula alfa, que consiste em 2 prótons e 2 nêutrons agrupados como um núcleo de hélio. Além disso, 2 pósitrons são liberados durante esse processo, assim como 2 neutrinos, que transformam 2 dos prótons em nêutrons, liberando energia. O Sol artificial da China foi capaz de superaquecer um circuito de plasma a 5 vezes mais quente que o Sol por mais de 15 minutos. O reator, conhecido como Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, EAST, manteve uma temperatura de 70 milhões de graus Celsius durante 1.056 segundos. Essa conquista foi amplamente elogiada pela comunidade científica, pois representa um avanço significativo no desenvolvimento de uma fonte de energia limpa praticamente ilimitada. O reator EAST tomou o recorde do Supra Tocama da França em 2003, que conseguiu manter temperaturas semelhantes por 390 segundos. Além disso, há um ano, o reator EAST estabeleceu outro recorde, funcionando a 120 milhões de graus Celsius por 101 segundos. Replicar o Sol não é uma tarefa fácil, pois requer a recriação das condições presentes no interior do Sol e em outras estrelas poderosas. O reator EAST utiliza o design Tokamak, que consiste em uma máquina que utiliza campos magnéticos para confinar um plasma em forma de anel, conhecido como Taurus. Os cientistas especializados em energia de fusão afirmam que o Tokamak é o principal conceito de confinamento de plasma para futuras usinas de energia de fusão. Em um campo magnético Tokamak, as bobinas são utilizadas para controlar as partículas de plasma, permitindo que ele alcance as condições necessárias para a fusão.
O núcleo do tokamak é uma câmara de vácuo em formato de anel. Dentro dessa câmara, o combustível de hidrogênio gasoso é submetido a altas temperaturas e pressão, transformando-se em plasma. O plasma é um gás quente e eletricamente carregado. Os cientistas têm a capacidade de controlar as partículas carregadas do plasma por meio de grandes bobinas magnéticas posicionadas ao redor da câmara. O controle dessas bobinas é essencial para manter o plasma afastado das paredes da câmara. Isso ocorre porque o contato entre o plasma eletricamente carregado e as paredes do reator pode levar a um colapso quase imediato. Uma corrente elétrica poderosa percorre o recipiente e o hidrogênio gasoso é ionizado, ou seja, os elétrons são removidos dos núcleos formando um plasma. À medida que as partículas de plasma se tornam energizadas e colidem, elas também se aquecem. Métodos adicionais de aquecimento são utilizados para elevar o plasma a temperaturas de fusão entre 150 e 300 milhões de graus Celsius. Essas partículas se tornam suficientemente energizadas para superar sua repulsão eletromagnética natural durante as colisões, resultando na fusão e liberando uma quantidade colossal de energia. Diante de todas essas temperaturas extremas, pode-se questionar a segurança do tokamak. Mas a realidade é que a câmara de um tokamak moderno normalmente contém menos de 1/10 de grama de combustível de hidrogênio a qualquer momento. Em caso de interrupção durante um pulso, a reação de fusão é interrompida imediatamente, impossibilitando uma explosão nuclear em um tokamak. Além disso, o processo de fusão é seguro por natureza. Os cientistas estão implementando medidas adicionais de segurança nos projetos de usinas de fusão para garantir que qualquer falha em um tokamak resulte em baixos níveis de radioatividade fora da usina. Um desafio importante enfrentado pelos cientistas chineses foi lidar com um plasma suficientemente quente para a fusão. Os reatores de fusão requerem temperaturas mais altas do que as do Sol, pois operam em pressões muito mais baixas. Aquecer o plasma a temperaturas mais altas do que as do Sol é uma coisa, mas garantir que as paredes reativas não sejam danificadas por lasers ou campos magnéticos é outra questão, pois isso poderia comprometer o processo de fusão. A China gastou 700 bilhões de dólares no ITER até agora. E esse valor deve chegar em $1 trilhão até o experimento estar finalizado no final de junho. O reator ITER é um projeto precursor de uma iniciativa de fusão ainda maior, conhecida como ITER, um reator experimental internacional que está sendo construído em Marselha, na França. O programa envolve a participação de 35 países, incluindo países da União Europeia, Reino Unido, China, Índia e Estados Unidos. Graças às lições aprendidas com o desenvolvimento do ITER, o ITER apresenta o ímã mais poderoso do mundo, capaz de gerar um campo magnético 280 mil vezes mais forte que o da Terra. Os projetistas do ITER afirmam que a introdução de 50 megawatts de energia no sistema para iniciar o reator resultará em uma produção de 500 megawatts. O volume interno do tokamak do ITER é recorde, com um volume de plasma de 830 metros cúbicos em comparação com o máximo de 100 metros cúbicos em operação atualmente. Essa grande capacidade de plasma permitirá a realização da primeira combustão de plasma, em que a maior parte do aquecimento necessário para sustentar a reação de fusão é gerada pelas partículas alfa, produzidas durante o próprio processo de fusão. A pesquisa de fusão magnética visa produzir e controlar um plasma autoaquecido há mais de 50 anos. O reator será inaugurado em 2025, fornecendo informações práticas sobre o uso da energia estelar na Terra. Teoricamente, podemos obter deutério dos oceanos da Terra, o que poderia fornecer um suprimento ilimitado de energia a partir do Sol artificial da China. Além disso, a China está desenvolvendo outros programas de energia de fusão nuclear e prevê concluir um tokamak adicional na década de 2030. Agora queremos saber a sua opinião sobre o Sol artificial que a China está construindo. Quais problemas poderão surgir com esse projeto? Deixe nos comentários e até a próxima!
E esta é toda a retratação do cinismo. Um teatro da ciência, tudo combinado para a redução populacional, criada pelos senhores do mundo, com suas armas climáticas artificiais de eliminação. O fim está próximo, sim, a contar deste ano de 2024, apenas temos 9 anos. O fim virá em 2033. Nosso planeta Terra não tem muito tempo, mas não porque Deus destruirá a Terra, mas sim, o homem destruirá, pela guerra, pela ganância e pelo poder. Deu para entender melhor agora, povo? Ou ainda continua difícil? Acredito que ficará bem claro a partir de agora. Tudo será revelado. Respondam agora. Quem é responsável por estas catástrofes? Deus ou o homem? Tecnologias podem ser usadas para o erro, sendo elas para o bem ou para o mal. A máquina do anticristo governará o mundo com mãos de ferro. Ela já domina a natureza da genética do homem, os alimentos, as bebidas, o ar, as águas, os climas terreno, os magmas terrestres, os mares, os meios de comunicação e aparelhos superradioativos, as armas de poderio bélico, as armas químicas, biológicas e nucleares de guerra, a manipulação da mente humana e controle da liberdade, da vida e da morte. Este é todo o poder das feras e das bestas, os sistemas de domínio sobre toda a Terra. A tecnologia da ciência domina todas as coisas. A máquina do anticristo é toda a tecnologia usada para o propósito do mal. Que o Espírito Santo de Deus console a todos. Nem tudo que parece é, e nem tudo que é, parece ser. Guardem com vocês estas palavras. Desde a fundação do mundo, nos tempos de Adão e Eva no Éden, existem duas ciências, a ciência do bem e a ciência do mal. Despertem, antes do último anticristo homem se manifestar. Lembre-se de que anticristo é um espírito das trevas. Este espírito deixará tudo preparado para o último anticristo reinar, ao alcance de toda a tecnologia da ciência. Ele dominará todas as coisas sobre todo o mundo. Tudo estará sob alcance de suas mãos. Ele terá todo o controle dos sistemas. Assim como escrito: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 ao 13. E estes homens do sistema ainda dizem: deixe o povo pensar que a catástrofe foi natural e não causada por nós ou os erros de cálculos de nossas mãos. Mas, contudo, não sabem eles que Deus ainda fala, e Deus revela, que foram os homens os causadores das catástrofes. Estes são os falsos sinais causados por mãos de homens, não são estes sinais de Deus. Será cada vez mais difícil distinguir os sinais naturais de Deus, entre os falsos sinais da natureza causados por mãos dos homens. E virão logo com argumentos de lockdown climático. Eles dizem que quanto mais as pessoas ficarem em casa poluem menos. Porão a culpa na poluição causada por pessoas, mas são eles que operam a máquina climática para causarem desastres na natureza. Esta é uma estratégia do espírito anticristo para fazer com que o povo de Deus se revolte contra o Altíssimo. Mas na verdade tais catástrofes vêm feitas das mãos dos homens, e eles jamais declararão suas ações publicamente. É tudo planejado, manipulado propositalmente, com o objetivo de instalar o caos no mundo, para virem com falsos lamentos e falsas soluções, garantindo ainda uma dificuldade e omissão, a fazer de que se instale no mundo a nova ordem mundial, a que sejam estabelecidos novos reinos, novos governos das nações, e destes virá o último anticristo do fim. Deus não deixou avisado desde os tempos da Arca de Noé que não faria mais dilúvios na terra, sendo declarado por símbolo de sua aliança. Então, se Deus deixou escrito que ele não mais faria dilúvios, por que insistem em pensar que foi Deus? Isto é um dilúvio territorial. Deus declarou que não mais faria dilúvios, e o mesmo acontece em vários países do mundo em sequência, e numa mesma intensidade. Isto que está acontecendo não é um dilúvio global de uma só vez, mas sim, seccionado em territórios. Mas são dilúvios em seções em vários países do mundo, tais como China, Japão, Emirados Árabes, Canadá, França, Irã, Índia, Espanha, Brasil,
dentre muitos outros, e como escrito na Bíblia que Deus não faria mais dilúvios, então não foi Deus o causador. Isto fica provado que não foi por mãos de Deus, mas sim pela mão do homem. Deus disse que não faria mais dilúvios, e isso engloba toda forma de inundações deste nível, que ainda mais se exaltará e alastrará pelo mundo, causadas pelas tecnologias climáticas dos homens. Estes dilúvios artificiais se tornarão ainda muito mais poderosos que estes presenciados pelo mundo, e não somente dilúvios, mas também queimadas, furacões, tempestades, granizos, que serão do tamanho de bolas de basquete ou futebol, e as incitações dos magmas dos vulcões, maremotos, terremotos, raios e relâmpagos. Deus trará sua ira sobre a terra, sim, manifestará seu poder pela natureza, mas para punir os injustos. Porém não é este momento. É necessário que coisas aconteçam para que Deus venha tomar estas provisões, que não é a hora agora. Estes estão sendo feitos por mãos de homens. Será muito difícil distinguir os sinais de Deus pelos sinais dos homens, por causa da evolução do poder da ciência. E estas coisas não estão detalhadas na Bíblia, mas estão sendo ainda reveladas. E isto prova que Deus continua falando e revelando aos seus escolhidos povos, a que despertem. E esta é toda a retratação do cinismo. Um teatro da ciência, tudo combinado para a redução populacional, criada pelos senhores do mundo, com suas armas climáticas artificiais de eliminação. O fim está próximo, sim, a contar deste ano de 2024. Apenas temos 9 anos. O fim virá em 2033. Nosso planeta Terra não tem muito tempo, mas não porque Deus destruirá a Terra, mas sim, o homem destruirá, pela guerra, pela ganância e pelo poder, como está escrito. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais ceifarei nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais farei dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o anel da aliança, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais mandarei águas a se tornarem um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco colorido estiver nas nuvens, olharei para ele, e me lembrarei da aliança eterna entre mim e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Gênesis 9, versículos 8 ao 17. Quem está mentindo? Deus, ou o homem? Tudo isso, povo de Deus, faz parte da redução populacional, tudo programado pelo Sistema Mundial de Controle da Besta, movido pelo Espírito Anticristo. Na agenda do sistema global, veio a pandemia, vieram as guerras, veio as picadas veneno, agora as catástrofes, tudo uma agenda maligna do Anticristo para a redução populacional. Os senhores do mundo desejam um mundo somente para eles. O povo de Deus ficará cada vez mais sem espaço neste mundo. Eles usarão a ciência e a tecnologia para excluí-los e eliminá-los de seu meio. Não é ficção, é a realidade que está sendo revelada. Existe a maldade máxima do homem. Olhem as coisas que acontecem às suas voltas. Busquem um despertar. Na verdade, a ciência do homem evoluiu, juntamente com a sua maldade, e com ela a consciência da maldade. E, como escrito a passagem que diz: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Canal Yarro, e Bíblia Sagrada. Canal Yarro.